mas antes de começar, eu vou ler uma página que é do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é a lição 90, de Coração Puro. Tem uma citação de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou o sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhece os homens alguns raios de amor, que não passam de réstias fúlgidas, a luzirem pelas muralhas dos interesses egóisticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos. No terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação converte-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. E assim, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para trabalhar esse amor, esse sentimento tão puro e lindo que a gente ainda está tão longe, mas com certeza chegaremos a entendê-lo e a vivenciá-lo. Que possamos trocar ideias em volta da história de André Luiz e que isso possa nos inspirar nos estudos e na vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí eu escolhi essa página de Luz porque fala do amor materno, que é o nosso capítulo de hoje. Né? O nosso capítulo é o capítulo 15, para quem tiver o livro, porque eu não tenho como compartilhar para vocês aqui, por enquanto. Então, eu vou ler o capítulo, e aí vou fazer os comentários que eu anotei, e depois eu passo a palavra para vocês, tá bom? Chama A Visita Materna, o capítulo. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar.
Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue às profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e alto triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-as nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajudou-me, a fronte cansada, em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença materna constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a matilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanha dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido.
Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. No pranto de alegria, passei a lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confissões dolorosas. Tati, Minha só um mãe minutinho. Deixa eu te ouvia-me. interromper só um instantinho. Eu posso te ajudar? Eu estou com o PDF aqui aberto. Nesse parágrafo que você iniciou agora. Minha mãe ouviu-me calada. Você quer que eu compartilhe Você pode para... pôr, aí as pessoas vão acompanhando enquanto eu vou ler. Isso, perfeito. Só se eu não Acho que vai ficar cair. bom para todo mundo, né? Isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui então, só um minutinho. Pode compartilhar. Vocês estão vendo aí? Tá ok? Agora sim, agora tá legal. Ok, então vamos lá. Eu estou vendo aqui, acho que está todo mundo vindo aí que eu vou lendo aqui no livro, tá? Então vamos lá. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são imperdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica
pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me divertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me, tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora como o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam dos sentimentos maternos, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Então, esse é o capítulo. Daí, o que eu fiz? Depois de ler e tirar as minhas reflexões, eu fui ver as lives do Haroldo que falava sobre isso, e aí eu peguei lá o que era importante. Se você quiser deixar, até pode deixar, porque eu vou falar alguns trechos para ir falando com vocês. Aí, assim que eu terminar de passar para vocês o que eu entendi, o que eu peguei lá de interessante, eu passo a palavra para vocês e a gente vai conversando, tá bom? O que eu achei assim, a coisa mais interessante para a gente fazer o link com a da semana 15 dias atrás, é que o capítulo anterior ele teve uma conversa com Clarencio e que ele, apesar de caridoso, ele foi muito verdadeiro. Então, ele colocou todos os pontos, chamando para o André Luiz para autoavaliação, mostrando para ele o que tinha passado desapercebido na última encarnação dele, né? Então, por isso que agora, no capítulo 15, começa com essa frase, mostrando que ele estava se refazendo e revendo as suas atitudes. Começa, atento às recomendações de Clarencio, né? E aí, quando ele fala lá, noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. É porque, como o espírito imortal, diante da eternidade, ele começou a se desfazer da infantilidade que era muito presente na vida encarnada, né? Então, quando a gente está encarnado, a suscetibilidade, a vaidade, a futilidade, ela é muito grande, então é muito fácil a gente ficar, vamos usar uma palavra bem leve, assim, chateado quando alguém mostra a verdade para a gente, né? E agora, naquele momento, ele estava se vendo como um espírito imortal e ele conseguiu enxergar ternura nas palavras mesmo verdadeiras do Clarencio. E aí a gente, mergulhado nesse texto dele, vê que o trabalho mais árduo do espírita é a pessoa se enxergar como espírito imortal. Porque a gente tem uma família que é temporária, a gente tem um corpo que é provisório, as situações que nós estamos vivendo são temporárias, mas o nosso espírito é imortal. Então, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, é bem difícil. Tem pessoas que ficam 50 anos, 70 anos no espiritismo, mas que eles não conseguem assimilar essa condição, e aí acaba escolhendo fazer escolhas de mortal, né? Então, aí as escolhas são todas de curto prazo. E aí a gente inverte as coisas, né? Porque quando a gente está escolhendo escolhas dos mortais, temporárias, a gente inverte os relacionamentos e as razões, que era o que ele fazia antes, e ali ele tinha acabado de perceber com Clarencio. Desculpa, caiu o celular. E aí, continuando o texto, né?
Aí ele se sentiu confortável porque ele estava começando a enxergar, ter essa, vamos dizer, melhora, né? E é isso que a gente tem que começar a fazer na nossa vida, começar a fazer esse mergulho de conseguir entender que somos imortais, né? Mesmo. Que as ações que estamos tendo aqui são provisórias e para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. E quando ele fala lá no texto, os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências, né? É porque a gente realmente, quando está na carne, a gente acaba vivendo um sono profundo e não consegue perceber o quanto é necessário diferenciar a sua personalidade, que tem as coisas do encarnado, e o espírito eterno, que ele não, esse está vivendo um papel, está vivendo uma história, né? E aí tem pessoas que acabam deixando o seu eu profundo, que ele fala que é a consciência, dormindo, e vive o tempo todo só do ego. Então, é só a personalidade que comanda. Né? E a gente tem que ter essa noção, essa diferenciação do nosso ego, que é a personalidade, e o nosso eu profundo. Né? Lá no outra partezinha, um pouquinho mais para baixo, fala assim, em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta da brincadeira. Que foi quando ele se deu conta de que ele jogou fora a última existência dele e que a gente não pode fazer isso, né? Então, que é importante que fique claro que o espírito é imortal, mesmo assim ele progride e vai mudando, então ele tem uma evolução, né, que é adquirida com o tempo. Por exemplo, que é uma coisa importante que a gente não para pensar, a gente pega e fica preso a todas as nossas vidas, fica vivendo uma vida. E a gente tem que viver uma vida de cada vez. Hoje eu sou Tatiana, eu nasci no Paraguai, vim morar em Caraguá, casei e fui morar na Ilha Grande. Essa existência, né? Essa é a minha vida. Eu tenho esse corpo e essa experiência. O que eu fui antes disso e o que eu vou ser depois, agora, nesse momento, não me interessa. Eu não tenho necessidade de saber disso. E o próprio André fala isso, quando ele fala assim, a vida é um ato, o corpo é uma veste e uma vida é uma experiência, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu vou te dar foi um exemplo do Haroldo, que eu achei bem interessante. Ele falou assim, a gente às vezes se pega, mas eu na França do século XVIII, eu fui fulano de tal, não sei o que lá. Não! Hoje você está em 2021, vivendo uma pandemia, sendo Tatiana. Quem você foi no século XVIII, já foi. Então, as coisas do passado, ele ainda falou assim, estão no museu, e não interessa mais nesse momento, já passou. A gente não consegue viver o hoje, o agora, ou essa personalidade, porque a gente fica pensando na que já foi. E era isso que acontecia com o André Luiz. Até então, ele se achava o médico, e ele não era mais o médico. Que é outra coisa que a gente confunde. A gente fala espírito eterno e a gente fica achando que a nossa vida é eterna. Não, a nossa encarnação, ela tem começo, meio e fim. Então, o André Luiz, como médico, acabou. Morreu, não tem mais. Entendeu? Aí, quando ele for ter uma outra vida, vai ser outra vida. Não é mais o André Luiz, é outra vida. E é assim que a gente começa a pensar, fazer o cérebro começar a raciocinar na nossa eternidade, que são vários pedacinhos que vão chegar a um só. Se a gente mistura tudo, a gente não consegue nem se ver imortal e nem a personalidade do que está vivendo agora, né? E essa era a luta dele, que era para aceitar, né? Que quando chega a desencarnação, fechou o ciclo. Então, que a gente precisa aprender a começar de novo, igual a música lá do Ivan Lins, começar de novo, né? Tem que entender isso, que cada vez que volta, começou de novo. A gente tem mania de pegar, assim, criancinha, será que foi minha avó? Será que foi minha bisavó? E aí que entra outra coisa que ele estava falando do espírito imortal. Mesmo se o espírito daquela criança for a avó, já não vai ser a avó, porque ela terá evoluído. Então, mesmo o espírito
eterno, imortal, ele evolui, ele não é o mesmo. Então, quando ele estava lá em 1700, ele era um. Quando ele vem agora em 2000, é outro, já teve evolução, progresso. Então, nunca é igual. Então, a gente tem que ter... O nosso maior desafio mesmo é o desapego até dessas coisas todas que a gente fica apegado. E aí vem o amor, né? Que é o nosso... Aqui fala muito do amor. E aí a gente vai entender isso também. Quando a gente ama, é o espírito imortal. Quando a gente está apegado, é o espírito encarnado. Então, como é que ficam os laços afetivos? Vão existir? Saberemos assim. Se forem amor verdadeiro, esse vai ser imortal, ele continuará. Se for apegos, ficará nessa vida, né? Então, o corpo vai viver aquela relação do momento e o espírito vai levar para outra vida. Então, a vida não pode ser levada na brincadeira, ela é muito séria. E foi só nesse momento que ele entendeu isso, né? E aí, mais uma vez, vem o nosso livre-arbítrio. Nós que vamos decidir se vai ser o amor do espírito imortal ou se vai ser o apego. Aí, continuando, ele fala assim para a gente: considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade. Nessa parte, quando ele está falando sobre isso, ele toma consciência de que ele tem a atenção muito grande, tipo, ele percebeu a consideração das pessoas com ele, né? Então, ele mostrou que a sua atenção era maior, mostrando um raciocínio claro. Ele ainda não tinha a condição emocional para entender a vida e os amores de todas essas pessoas fazendo aquilo por ele, né? E lá nesse começo desse capítulo, a gente começa a perceber que o André Luiz está aprendendo um pouquinho dessa maturidade, que a mãe dele já tem muita, né? A mãe dele já tem muito, tanto que ela já chega mostrando para ele todo essa coisa, para ele parar de se lamentar. Então, aí, quando ele fala assim, cadê? Eu estava nesse momento de recolhimento inexprimível, porque quando o Clarencio, no outro capítulo, falou tudo aquilo para ele, foi a primeira vez que ele começou a prestar atenção e começou a perceber que ele perdeu a encarnação, que ele não soube aproveitar e que ali era a oportunidade dele fazer essa mudança, né? E começou a perceber esse negócio da casa mental, do eu profundo, da personalidade. Foi nesse momento, que é o que a gente que está encarnado e está estudando André Luiz tem que ter, né? Que a gente tem que saber da nossa consciência profunda, que é o nosso eu profundo, e ela é a nossa verdadeira identidade imortal, né? Esse eu profundo que ele chamou é a nossa consciência, e ela está ali para dizer, no caso para ele, você não é André Luiz. André Luiz é um ego, é uma personalidade. Você já teve outras, você vai ter mais outras. Então, ele começou a meditar, e por isso que ele fala que ele está recolhimento inexprimível, que ele começa a perceber todas essas coisas que passaram batidas, né? E aí, e a gente, quando começa a perceber isso, é que a gente começa a ampliar o nosso self, né? Começa a perceber as experiências do corpo, as experiências que vamos levar, até que no capítulo aí que vai chegar a mãezinha dele, né? Que aí fala: um dia, contudo, o bondoso visitador exclama: adivinhe quem chegou à sua procura, né? Como que os afetos marcam os espíritos, né? Mesmo na pátria espiritual, ele continua nos nossos corações, porque são aqueles apegos aquele amor que a gente levou, né? E a morte, ela não é capaz de destruir esses laços afetivos espirituais. A autoridade moral do amor, ela é a grande força do universo, por isso que é tão importante, por isso que é a força maior, porque você pode estar encarnado ou desencarnado na condição que você tiver, tanto é que ela fazia muito por ele lá quando ele estava no umbral, é o amor, esse amor, essa ligação entre eles, né? Aí nesse diálogo entre filho e mãe, que a gente vê a diferença entre o diálogo comum, que é feito com amor, que afinal o Clarencio,
o Lísias e outros espíritos já tinham tentado conversar com ele, a mostrar tudo isso, e foi justamente quando a mãe dele veio que ele começou a se perguntar e se questionar, que é quando várias pessoas falam, aí é o nosso conhecimento intelectual, mas de repente cai uma ficha e aí é o nosso entendimento espiritual mesmo, assim, tipo, como a gente costuma dizer, caiu a ficha. Quando a ficha cai, é que aquilo vai para frente e vira prática, né? E aí a gente entende qual é esse patamar quando são palavras ditas com amor, né? E aí, quando ele começa a conversar com a mãe dele, ele sente a proteção, a segurança que ela passa para ele, né? E ela tem uma maturidade espiritual tão grande, o que ela fez? Ela veio para ele com os mesmos trajes e aparências da mãezinha que ele carregava no colo, né? Então, o traje dela, as rugas, ela poderia, por ser um espírito mais evoluído, ela poderia vir do jeito que ela quisesse, né? Mas ela escolheu essa maneira, que era para justamente poder abrandar esse coração de André Luiz. Então, ela fez uma cópia da mãezinha que o André Luiz tinha na mente dele, né? No coração dele. Isso sensibilizou a memória afetiva dele, né? E os detalhes, então você percebe a inteligência emocional, que é o jeito que a gente abre a porta do coração para as palavras entrar, né? E aí somente os espíritos superiores têm esse poder de escolher essa aparência. Aí mostra as mãos trêmulas, né? Mostra a mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas. Então mostra todo como ele ficou sentido, né? Assim, emocionado com a mãe dele. E aí essa frase que ela fala assim: às vezes a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos com o amor divino. Por que ele faz isso? Para a gente poder desenvolver o amor universal, né? Para a gente aprender a doar para outros seres, porque senão a gente fica naquela panelinha, né? É muito bom amar e estar perto de pessoas que nos amam, que não, né? Então vamos ficar reunidos todo mundo que se ama. Mas e aí como é que vai desenvolver o amor com aquele que não ama? Como é que esse amor vai melhorar, vai progredir, vai evoluir tanto para a pessoa que você vai doar o amor, como para você mesmo? Então, a providência separa temporariamente essas pessoas para que a gente aprenda com as outras, né? E nesse momento de se encontro com ele é quando ele vai fazer a cartaz dele, né? Que ele vai jogar todas as emoções, os sentimentos, tudo que ele tem guardado. E ela está ali atendendo ele com o objetivo de fazê-lo ter essa purificação do coração. É tipo como é a última, já foi falado Clarence, o Lísias, todas as pessoas aí falando, agora a mãe vai ter que conseguir abrir esse coração para ele entender, né? E aí foi quando ele admitiu que estava preso na Terra, né? Então ele fala, deixa eu achar aqui. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Então a gente para pensar nessa frase assim e a gente começa a pensar mesmo, né? O porquê que não precisa a gente ficar olhando para trás, porque tudo que a gente precisa saber já está dentro da gente. Tanto as coisas boas quanto, não é ruins, mas as coisas que a gente precisa melhorar já está dentro da gente, gravado na gente. Se não está no nosso campo, é porque não é necessário, porque pesa, justamente por isso, né? Toda a nossa imperfeição, ela pesa nas nossas costas, né? Então, já é o suficiente, a gente não precisa de mais que isso. E aí, ele fala que aí o espírito, o espírito superior, ele consegue ver e enxergar esse peso da imperfeição. E foi isso que ela tentou ajudá-lo naquele momento, para ele poder entender, porque de repente caiu todas as fichas dele, né? Então as palavras do Clarencio, elas estavam no intelecto dele, mas a mãe é que ajudou a chegar no coração. E aí
a gente vai falar da parte da mãe, que eu acho que foi por isso que caiu para mim esse capítulo, porque sempre quando fala de mãe é uma coisa que mexe muito comigo, né? Porque é uma coisa que eu devo ter alguma coisa para aprender, porque eu tenho uma coisa assim, esse negócio de ser mãe. E essa frase me chamou a atenção. Quando eu estava lendo, eu grifei essa frase. E essa frase também foi grifada pelo Haroldo. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. E aí eu parei para pensar, tipo, na minha mãe, parei para pensar na minha filha. E a gente faz mesmo muito isso, né? De achar que tem aquele dever, tem que fazer tudo. E aí é isso que a mãe dele começa a perceber ali, que ela vou usar essa palavra, mas mimou o André Luiz enquanto estava na Terra, mais do que deveria. Então, isso agora, ela lá, no plano espiritual, viu o quanto foi ruim, né? Então, uma coisa que eu achei bonita também é ela mostrando para ele que eu sou sua mãe, você está chorando, lamentando, mas eu também tenho as minhas dificuldades, porque as coisas, né, que são mais erradas, eu vou achar que a frase bonitinha que ela falou, também me puxa, eu também tenho que me segurar, porque eu também posso errar de novo, né? Então ele fala assim, e a mãe mostra que ela também está trabalhando, então que a dor tem esse intuito de abrir uma porta de luz no espírito e também nos iguala a todas as dores, né? Isso nos faz ser bem compreensivos. Então ela lhe percebeu a dificuldade que ele tem e que ela tem e estava tentando fazer ele entender isso, né? Eu vou achar rapidinho aqui a frase que ela fala para ele. Minha mãe ouviu, a mesma concepção também. Meu coração reajustando as lágrimas. Se eu achar até eu terminar, eu falo, mas ela fala assim, eu também estou trabalhando, eu também tenho essa dificuldade. Então, e aí esse eu profundo do André Luiz percebeu a lição que a mãe estava tentando, né? E aí ela alertou ele para parar de reclamar e aproveitar o momento. Eles ficaram, ela desencarnou, aí passou um tempo ele na Terra, ele desencarnou, ficou 8 anos no umbral, e só agora, nesse momento, que eles estavam se reencontrando. Então, ela fala para ele, aproveita o momento, olha para o agora. Eu estou aqui depois de tanto tempo, né? Então, é isso que ela tenta mostrar para ele. O que passou, já foi, né? Olha para agora. E aí tenta fazer com que ele modifique a atitude mental dele, né? Que, se a gente for falar nas palavras de hoje, é o que a gente faz, é o mindset. Organiza esse pensamento, foca no presente, faz a atenção plena. Para que ficar vivendo lá no passado? Vive o hoje. Eu tô aqui, eu vim aqui para te ver, para viver com você esse momento, né? Então é isso que ela tenta mostrar para ele. Tati, e aí a gente... Oi. Também é o trabalho, pois reajustando o coração, é isso que você está procurando? Isso, Também é o trabalho, pois e as lágrimas, tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma, é isso que eu queria lembrar, que ela também passa por isso, né? Às vezes por ter um espírito, ele também saber que ela está numa esfera maior, se pode achar que para ela está tudo fácil. E não, ela também está trabalhando, ela também está tentando evoluir e também sente essa dificuldade, né? E aí, quando ela tenta puxar ele para fazer essa organização mental, esse que a gente hoje em dia chama de mindset, ela tenta mostrar isso para ele. E é nesse momento que ela também percebe e tenta mostrar para ele, olha, lá na Terra, talvez eu tenha errado um pouco com você, tinha te mimado, né? Não falei tudo que poderia, mas agora eu estou te mostrando a verdade, né? Estou te mostrando o caminho para você seguir. E ela tenta mostrar todo essa verdade que às vezes é dura, mas com muito amor. E eu acho que, para mim, foi uma das coisas mais interessantes que o André Luiz passou para mim,
né, nesse livro foi isso. Quando eu li esse livro, quando eu estava começando o EGID, meu primeiro EGID, porque eu já fiz 2 EGID, né? E aí lá atrás, lá em 2008, 2009, sei lá, não me lembro, eu li o capítulo que o professor pedia e falei, mas não, essas pequenas coisas eu consegui com o Haroldo ali falando, e eu falei, nossa, a gente faz isso mesmo, né? O André Luiz fez, e já foi quanto tempo? 1947, não foi isso que foi lançado o livro? Há quanto tempo e a gente continua fazendo as mesmas coisas? Eu estou falando de mim assim, eu continuo batendo nessa tecla para mim, porque eu sou uma pessoa ociosa, estou o tempo todo lá no futuro, e tem aqueles que estão lá o tempo todo no passado. Não, gente, é hoje, é o presente, faz o seu hoje, faz as suas atitudes, o seu desenvolvimento no amor, nas coisas que você tem no hoje, olhando para o hoje. E eu achei a amorosidade que ela teve para falar isso para o André Luiz foi maravilhosa, assim, tipo, são palavras de mãe mesmo, né? E também é reconfortante você saber, porque quando você estuda o espiritismo, é muito interessante tudo que você aprende, mas quando você começa a ter essas certezas mesmo, tipo, olha, é verdade mesmo, a vida continua, olha, é verdade mesmo, esses laços continuam, você não vai deixar, né, se você construir com esse amor, né, se não for apego, isso dá um conforto para o coração, né, para você saber que tem essa continuação. E aí, só para finalizar e passar para você ir respondendo, Camila, para a gente que começou a conversar antes, foi essa sutileza que o Haroldo passou e que, na verdade, foi a mãe dele que passou para o André Luiz, é disso. Não importa quem a gente foi no passado, não tem problema quem foi, o que errou, o que fez. O problema e a questão é o que você vai fazer agora, o hoje. Hoje, eu, Tatiana, em 12 de fevereiro de 2021, vou fazer o quê com tudo que eu tenho dentro de mim? Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus acertos? É isso que eu achei bacana. Eu espero que eu tenha te ajudado, Camila, que está com a mãozinha levantada, já vou falar para você. Espero que eu tenha atendido a todos vocês com essa leitura do capítulo 15, e está aberta a palavra. A Camila é a primeira que eu já vi o nome dela aí. Eu vou fazer a mesma pergunta hoje em público que eu te fiz ontem no particular. Por que não podemos saber? Essa que é a minha pergunta. Está com o microfone fechado, Raquel. Não, eu não sei, de repente é para você, Tati. Mas, assim, a gente até em outros encontros já conversamos sobre isso. Não pode saber, não precisa saber, porque, na verdade, o nosso objetivo reencarnados é evoluir. E evoluir não é olhar para trás, é olhar para frente, é aprender coisas novas, é corrigir coisas inadequadas, de escolhas equivocadas. Então, é daí para frente, é o olhar na direção da luz, na direção da perfeição, da busca. O para trás já ficou, é nesse sentido. Agora, não pode, porque tudo entra na relatividade também. Como relatividade? Às vezes, alguém adoecido tem a necessidade de desvendar, levantar uma pontinha de um véu, e aí a misericórdia divina permite, esclarece, traz alguma pincelada de alguma coisa. Mas é daí para frente, mesmo no plano espiritual, os relatos são muito comuns, que não se percebe tudo, não se vê tudo. A gente passa como um filme, mas não é um filme todo, é só aquilo que é necessário naquele momento para trazer o equilíbrio, para dar continuidade. Vou deixar que outros também falem, mas na minha visão... Essa sempre foi minha dúvida, Raquel. No meu entendimento, é esse.
sabe? Porque eu vou fazer um paralelo, por exemplo, igual quando a gente está estudando, vai fazer uma prova. Você errou várias questões daquela prova. Mas aí depois você tem acesso ao gabarito do que era certo. Isso aí vai te impulsionar a estudar de novo para que depois na próxima prova você saia bem, entendeu? Mas você tem a permissão, você tem o gabarito da prova. Eu estou falando uma questão assim, bem real mesmo que acontece, mas é mais ou menos isso. Então, eu queria saber, assim, a fundo, por que que a gente não pode saber, entendeu? Várias pessoas já me falaram, quando eu comecei, primeira vez que eu fui num centro espírita, eu estava passando por muitos problemas, na época até com meu pai, e o mentor da reunião falou comigo, você não tem permissão, você não pode saber. É isso que eu quero saber, entendeu? Por que não pode saber? Essa é a Porque minha na dúvida. espiritualidade, nas questões espirituais, não existe 2 mais 2. Não é exato, não é aquilo só, único, isolado, circunscrito. Há uma série de circunstâncias, há uma série de envolvimentos, há uma série de outros espíritos envolvidos. Então, quando você mexe na sua vida, você está interferindo e respingando em muitas outras vidas. Então, essa questão de cada existência com o olhar para frente é muito nesse sentido. Dentro da nossa vida, não há uma exatidão, não é uma receita, eu errei aqui porque eu falei que o outro é feio, não posso falar que ele é feio, eu posso falar que ele não é bonito? Eu substituo o feio pelo não é bonito? Não, porque não é assim. Aí vai entrar não só a palavra, mas vai entrar o sentimento com que você disse que o outro era feio, vai entrar as circunstâncias que você disse, uma série de coisas que são totalmente flutuantes e no momento está me fugindo a palavra, mas ela não é fixa, ela tem envolvimento com outras pessoas e uma flexibilidade diante de tudo. Raquel, só para no seu raciocínio para ajudar a Camila, é que eu lembrei, mas não lembro o nome do personagem, você vai lembrar. Esse último livro que a gente estudou, do André Luiz, que falava que ele não podia reencarnar porque tinha que juntar todas as pessoas e não achava madrasta. Ela o Silas. Silas, é bem Silas. Isso que você está falando. O Silas, ele nem podia, eles estavam no planejamento reencarnatório 20 anos, procurando por um dos espíritos que havia um comprometimento e que eles estavam nessa busca. Então, não sou eu sozinha, são circunstâncias muitas envolvidas. Raquel, e muitas vezes piora em vez de melhorar. Mas aí que eu vou falar uma questão. No caso, então, a regressão não deveria ser permitida pela espiritualidade. Ela não é recomendada, só é recomendada dentro da doutrina espírita, pelo menos, quando é uma necessidade ali de um distúrbio, de um desequilíbrio muito grande. Mas não é assim, eu quero só saber, eu estou bem, eu estou saudável espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, eu não tenho que ir lá buscar. Dentro da doutrina espírita, não há essa orientação. E a Fátima... Mas aí acontece a espontânea, igual no meu caso. Ela diz... A regressão que acontece comigo é uma regressão espontânea. Lógico que é induzida, né, pela profissional, mas ela é espontânea. E é impressionante como eu volto. É natural, mas assim. Induzida não é espontânea. Espontânea é eu estar aqui sozinha
e eu me lembrar lá de 1800, quando eu toquei fogo na comunidade lá que eu queria invadir. Aí é espontânea. Eu sozinha me lembrei, mas quando eu vou fazendo induzido por um profissional, já tem uma técnica e aí já não é mais espontâneo, né? A própria Fátima falou dentro da legislação vigente dentro da psiquiatria, psicologia, que a regressão é permitida, é recomendada até a gestação, até ali o feto, não dá para passar disso. É uma legislação, inclusive. Se a Fátima estiver na sala, ela Não, pode, ela tá, e é isso que eu ela vou pode falar. me complementar. Claro, mas, por exemplo, igual no caso dela, que ela faz só até o ventre materno, entendeu? Até o útero, e a pessoa consegue regredir muito além daquilo, entendeu? Então, tipo assim, para mim já é espontâneo. Se você tem permissão, através de um profissional ou com orientação dele, a entrar até determinado campo, pisar em determinado lugar, e você consegue ir além, entendeu? Isso aí já é espontaneidade para mim, não é? Posso? Tá bom. Camila, só para eu concluir. Camila, pelo o meu entendimento, nada do que seja dito vai trazer respostas favoráveis para você, porque, na verdade, é uma coisa que você quer. Aí você vai usar o seu livre-arbítrio. Tá aqui, todo mundo me disse, não deve, ou não pode, ou não é muito positivo, não é satisfatório, seja lá o que for a resposta. Mas você quer, aí você vai assumir a sua escolha, é o uso do seu livre-arbítrio. Nós estamos falando da recomendação de modo genérico que a própria doutrina faz. Aí eu vou passar para quando outros. comecei a estudar, quando eu fui a primeira vez na casa espírita e tudo, e eu recebi essa orientação, então eu nunca busquei auxílio, mas mesmo com aquele coração apertado, agoniada para resolver muitas coisas que foram muito sérias, ainda são sérias na minha vida, e só agora parece que a espiritualidade me permite, entendeu? Mas ainda não consigo ir a fundo, não. É igual você falou, a gente tem um certo limite para poder regredir, para poder pisar em determinados territórios. Era só isso aí mesmo. Obrigada. Só uma coisinha rapidinho. Eunápio, o seu é resposta na da Camila ou você quer falar sobre o estudo? Continuando o bate-papo da Camila. Ah, então tá. Então eu vou deixar... A Fátima também acho que vai falar da Camila, né, Fátima? Ou não? Não? Não. Porque a Raquel estava falando se eu estou na sala, estou sim, estou ouvindo, né? Então, a recomendação é justamente isso, ir até o útero materno, né? Até porque eu acho que é, assim, uma maneira da gente poder ajudar a pessoa, né? Bem orientando. E muito, muito antes... eu acho que foge um pouquinho da nossa orientação, sabe? Então, a recomendação é ir até o útero materno, né? E eu acho que a gente já consegue resolver muita coisa nessa vida, né? Através da hipnose. Obrigado, Fátima. Então eu vou dar para o Eunápio falar, porque é para fechar o da Camila, depois tem a Sônia e o Marcos Celeno, tá? Boa tarde, pessoal, só para colocar um pensamento aqui. Na realidade, vejo que a minha pontuação é justamente essa. Não há proibições dentro da doutrina, né? Porque se a doutrina começar a proibir A, B, C ou D, ela fica castradora, né? E a doutrina espírita, ela não é castradora, né? Muito pelo contrário, ela informa, né? Ela é informativa e ela dá ferramentas para o indivíduo, como a Raquel pontuou, usando o seu livre-arbítrio, fazer o uso que achar conveniente e responder por esse uso mais tarde, de uma forma ou de outra, né? Uma coisa é eu ter, né, eu ter espontaneamente memórias pontuais de algumas encarnações, né?
Outra coisa é eu provocar essas memórias, né? Se eu tenho essas memórias pontuais, eu preciso fazer bom uso dela ou dar serventia, né, para essas lembranças. Se eu provoco essas lembranças, eu também tenho que ter responsabilidade para dar bom uso para essas lembranças. Até porque nós somos espíritos imortais. O que que significa? Que lá na frente, na nossa evolução, todas essas lembranças ficarão contidas explicitamente na nossa mente. E nós deveremos saber ter crescimento espiritual e ponderar sobre elas e saber fazer bom uso delas. Hoje elas nos são paudadas porque nós ainda não temos capacidade emocional, né, de discernimento entre uma coisa e outra. Imaginou se a Camila ficar lembrando, sei lá, se eu ficar lembrando que a minha esposa, né, minha esposa aqui, durante 2 ou 3 encarnações, me estuprou e me matou. Se eu tiver capacidade moral para analisar isso e continuar amando ela profundamente, ótimo. Mas se eu não tiver, como é que fica? Se essa memória vier espontânea ou vier provocada. Então, a questão não é proibição, é você saber fazer o bom uso disso. Certamente, um espírito como Jesus, ele sabe de todas as suas encarnações de cabo a rabo. Você está entendendo? E se ele fez lá atrás, num outro universo que ele existiu, algum mal a alguém, nas suas escolhas, ele sabe muito bem, hoje em dia, com a evolução que ele sabe ponderar muito bem sobre isso. Né? Não fica chateado, não fica nada disso, porque ele passou por isso na boa. A gente não. Então, a gente só vai saber disso, Camila, na nossa entrevidas, digamos assim, no mundo espiritual, porque lá a nossa vida não acaba, nós continuaremos com ela, e aí talvez lá essa lembrança, esse gabarito que você está querendo, né, que você falou, gabarito da prova, do erro, você vai ter, né? Você vai ter. Então você não deixa de ter essa informação. Só pode não ter agora apenas por limites, né, de nossa evolução. Entendeu? Agora, se aqui, ali ou acolá a gente de vez em quando fizer alguma lembrança, algum estado emocional, né, que vá até o outro ou além, né, e traga informações para viver uma vida melhor, ótimo. For provocada ou não, saiba usar aquilo de bom tom e com responsabilidade. É isso aí. Obrigada, Eunápio. Acho que fechou bem a colocação. Vou passar para a Sônia e depois para o Marcos Heleno, tá? Então, gente, a Raquel falou muito bem, Maria Raquel falou muito bem sobre isso, eu achei interessante, era isso que eu ia justamente falar. Eunápio também contribuiu muito bem, e é só reforçando o que foi falado, que realmente não vale a pena a gente ficar, é como se for mexer numa casa de marimbondo, sabe? Porque tanto pode ser prazeroso quanto não. Então, a gente é como se a gente estivesse com a chibata e ficássemos nos autoflagelando. Isso não é legal. Então, imagina quantas vidas a gente já viveu, quantas e quantas vidas, e se isso voltasse toda a nossa cabeça, eu acho que é muito martírio, é muito pesado. Eu acho que não tem necessidade. A não ser que seja, como foi falado aí, né? uma necessidade para poder seguir adiante alguma coisa, uma grande necessidade. Mas nem sempre assim, muitas vezes é muita curiosidade nossa, sabe? Então, essa coisa de curiosidade, eu já percebi um pouco, eu não li tanto quanto vocês, sobre livros espíritas, né? Eu já percebi que eles não gostam disso. E isso não é legal, ficar, eu quero saber, sou curiosa para saber o que fui, o que eu fiz, que não sei o que, curiosa. A curiosidade não é legal. Eu acho que não leva a grande desenvolvimento, entendeu? Eu acho que a gente ressuscitar o que a gente já foi pode não ser tão prazeroso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é isso aí. Acho que é por aí. Obrigada, Sônia. Agora tem o Marcos Heleno. Oi, gente. Boa tarde. Bom, então, eu começo falando também sobre essa questão aí que a Camila colocou. E a gente já pode ver isso no texto, quando a mãe de André começa a falar com ele, aquela parte ali, inclusive que a Tati pontuou, mas eu não anotei aqui, estou sem caneta, mas ela dá a entender que
ele, com as queixas dele, ela faz com que ela volte ao tempo em que ele era criança e que ela procurava, como mãe na Terra, desculpar, né, as dificuldades dele, como geralmente as mães e os pais muitas vezes fazem, e nisso ela deixa transpassar que ela sente ali ainda um pouquinho de, vamos botar aqui entre aspas, culpa pelos erros que ele praticou depois. Porque onde ela tinha que ter sido mais firme e corrigida, ela passou a mão na cabeça. Então, se a gente levar isso para vidas passadas, né, a gente começar a lembrar, a gente vai ter todas essas reminiscências do que a gente fez de errado. Então, é um motivo para a gente não querer ficar forçando a barra. Eu recomendaria a Camila assistir Minha Vida na Outra Vida. Por quê? Porque aí ela ia ver a diferença entre uma recordação espontânea e uma recordação induzida. Nesse filme acontecem as duas. Ela começa a ter recordações espontâneas e ela não entende aquilo, né? Então ela começa a buscar. Só te interrompendo, esse filme é da irlandesa? É o que se passa na Irlanda? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim. É assim. Eu já assisti. É assim, Camila. É a que quer reunir a família. Então, ali ela começa a ter recordações espontâneas, até a hora que ela acha um profissional que começa a fazer o estudo com ela e faz regressões da vida passada. Tinha um motivo sério. Ela não conseguia mais dormir, ela acordava toda noite em prantos e suada com aquele sonho que ela não sabia o que era. Então, foi-se buscar um tratamento que só depois que ela resolveu, ela teve paz na vida dela. Então, é esse esquema que eu estou falando, né? Que vem corroborar o que a Raquel já falou, o que o Nap já falou, o que a Sônia já falou. Ou seja, a gente tem que diferenciar bem o que é essa questão da espontaneidade ou da indução, porque a gente pode se machucar se a gente ficar procurando botar a mão onde a gente não devia, pode queimar. E, voltando à questão do texto, né, ainda nessa fala da mãe do André, ali nessa parte da fala da mãe do André, essa questão mesmo da gente ter... Nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos aqui, afinal de contas? Para fazer essa reforma íntima, né? Para se modificar, para melhorar. Né? Então, a gente tem que ter esse preparo ainda, nós espíritas, no meu modo de entender, ainda agora, quando nós nos entendemos pais, quando nós entendemos avós, a gente tem que ter esse preparo de entender o que é o amor verdadeiro. Esse erro que a mãe de André detectou e que André detectou nele mesmo com a conversa lá com o Clarencio, nós todos temos que fazer um esforço enorme para detectar. Porque isso não é só de pai e de mãe, não. Isso é da humanidade. A Tati trabalhando aqui, eu lembrei de quando ainda estava trabalhando, tinha uns colegas e alguns também policiais e outros envolvidos com direito e tal, que é uma máxima, mais ou menos, que tem nesse meio, né, da justiça, do direito, e da polícia também, que diz assim, aos amigos, o teor da lei. Aos inimigos, o rigor da lei. E alguns ainda dizem assim, aos amigos as benesses da lei, aos inimigos o rigor da lei. É importante que nós entendamos que é o teor da lei que tem que ser para todos nós. E aí eu estou falando não da lei do homem, mas sim da lei de Deus. Então, quando a gente entender que o nosso querido, nosso amado, a nossa amada, e nós mesmos temos que ter a mesma colocação perante a lei de Deus que o outro, que o nosso desconhecido, até que o nosso inimigo, a gente vai parar com esse negócio de proteger filho para que ele não responda pelas suas próprias ações. De querer passar a mão do... mas é meu filhinho, é meu netinho, é meu amigo. Né? Eu gosto dele, ele é assim, mas ele é meu amigo. Tudo bem, eu gosto dele, ele é assim, ele é meu amigo, mas eu tenho que reconhecer que meu amigo faz coisa errada. Assim, esse é o princípio de eu reconhecer também meu próprio erro. Entender que eu não tenho que ter desculpismo comigo mesmo, e nem com os outros. Eu acho que é essa partezinha da lição aí, que é esse diálogozinho diálogozinho, desculpa, né? É um diálogo importantíssimo
nessa pequena parte da lição, no final da lição, da mãe de André com ele, faz a gente pensar muito sobre a nossa maneira de entender a vida, a nossa relação conosco mesmo, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, porque é fundamental que a gente entenda que a gente é todo mundo, quem eu gosto e quem não gosto, é filho do mesmo pai. E esse pai não vai me tratar diferente, nem vai tratar os meus amiguinhos diferente do que as pessoas que eu não gosto. O tratamento é um só, a lei é uma só. Então, como eu entendo para mim, eu tenho que entender para o outro. Foi isso que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Sem isso, não é possível amar a Deus. Eu acho que encerrei. Desculpe, falei demais. Sou prolixo mesmo, não tem jeito. Nada, Celeno. Falou bem, falou bonito. Obrigado. E também, através da sua palavra, eu estava ligando como que esse capítulo do Nosso Lar acabou linkando com o estudo do Evangelho de ontem, né? Mais alguém quer falar? Aí, assim, claro, só, por exemplo, só para falar direto, só a Camila vai ser capaz de dizer se é uma necessidade ou não, porque nós não podemos avaliar, né? Em cima do exemplo que o Marco Celeno deu da irlandesa, que ele diz, houve uma necessidade, ela estava sem dormir. Então, é a própria Camila que vai saber a necessidade dela na hora de tomar as decisões. Agora, a resposta para a pergunta, né, porque não pode, é essa que nós trouxemos. Né? Agora, não, eu vou fazer porque é necessário para mim, eu também estou sem dormir, eu também estou muito angustiada, eu estou muito aflita e eu vou em frente. Aí nenhum de nós vai poder opinar, dizer que não, dizer que sim, em cima, inclusive, da colocação do Eunápio, que nada é proibitivo, a gente vai fazer uso do nosso livre-arbítrio, só desejando que a escolha seja realmente muito, muito consciente, muito em cima de dados de necessidades reconhecidas. Só esse é o recado. Que essa não é uma opinião que passe, que nós tenhamos direito. Então, eu acho que aí ela tem que ter muito cuidado, porque para escutar a verdade verdadeira, aquela verdade pode ser dura e cruel. Então, será que ela estaria pronta para isso? Também é uma questão a ela se colocar, né? Foi isso que me foi passado a primeira vez, Sônia. Quando eu fui a primeira vez com um casal de amigos meus, eu morava em Belo Horizonte ainda, e eu tinha muitos distúrbios, sabe? Não tenho vergonha de falar isso, com meu pai. E isso só foi melhorar, mas mesmo assim ainda tenho umas coisas que eu precisava resolver. Meu pai já é desencarnado e tudo, e provavelmente ele sabe muito mais, né, no plano espiritual do que eu, assim. E foi barrado, entendeu? Falaram, você não tem permissão para poder saber das coisas. E assim eu segui. E isso se passaram 20 anos já. E agora, né, que eu tenho um pouco, assim, eu não sou autodidata, nem sou, na verdade eu sou autodidata, mas eu não sou experiente na doutrina espírita, eu não tenho convicção para falar de nada, porque eu comecei os meus estudos agora, mas algumas coisas foram clareadas para mim, outras não. Por exemplo, das visões que eu tenho, são visões que, assim, para mim, nunca apareceu ninguém da minha vida terrena hoje. Nunca. Eu nunca consegui ver ninguém, assim, do meu convívio social, da minha família, ninguém em nenhuma das minhas visões. Pode ser que isso seja uma camuflagem do plano espiritual para que eu tenha consenso para entender a situação que está se passando.
E isso é só com o tempo mesmo que acontece. Mas eu nunca procurei ajuda, entender, assim, a título de curiosidade. A minha curiosidade, na verdade, foi a minha pergunta de por que não poder saber. Era só isso, tá? Só para deixar claro, porque às vezes assim, eu falei da posso estar passando uma curiosidade. imagem de curiosa, Não, não, sabe? De olha querer só, eu falei saber. da curiosidade porque também bate em mim, tá? Essa curiosidade aí, eu não sei se bate nos outros, mas em mim bate. Eu acho que todo mundo tem vontade de dar uma cutucadinha lá no passado. Isso não Eu sou só não, eu. eu Imagino que nenhuma, não foi boa coisa, eu não quero, não. a Olha, minha é olha, Raquel. zero, a Eu minha é sabia alguma zero. coisa. Aliás, Mas, eu nem Raquel, gostaria de mas saber. olha só, você já Tô- teve alguma resposta por esse caminho ou não? Porque às vezes veio uma resposta para alguém, entendeu? De forma agressiva, e a pessoa fala, eu não quero mexer no meu passado, porque ela já soube de situações, igual a Eliana colocou para a gente agora no grupo, né, no chat, que ela teve uma visão com pessoas que eram do convívio dela e que não foi bom para ela. Então, a partir desse momento, ela decidiu que ela não queria mais mexer nesse assunto, entendeu? Mas era só isso, né? Para entender Não, mesmo. Eu acho eu que já cheguei nessa reencarnação sem nenhuma curiosidade nesse aspecto. que Aliás, eu bom, já não sou curiosa mesmo. que bom, que bom. E Oi, nesse aspecto eu não quero nem saber. oi. Sim, mas o que o Eunápio falou é uma coisa muito bacana, sabe? E estudando a doutrina, a gente tem discernimento para poder separar as coisas. Por exemplo, se eu descubro que a minha mãe me matou numa vida passada, ela é minha mãe e tudo mais e tal, talvez possa. Isso é só uma suposição, tá? Não estou falando que a situação da minha casa é essa, não. Se eu descubro que a minha mãe me matou na vida passada, eu tive que voltar a filha dela, porque o maior amor do mundo, o amor de pai para filho, né, de mãe para filho e tudo mais, eu olharia a minha mãe com outros olhos, ou seja, ela aceitou entrar nessa vida para poder fazer um resgate de uma coisa feia que ela fez comigo no passado, e eu não olharia para ela de forma negativa, entendeu? Ai, minha mãe me matou, nossa, eu não gosto da minha mãe. Eu, Camila, tenho essa visão. Então, se me aparecesse em alguma regressão, algo, se me fosse permitido visualizar uma situação que me incomoda, que não me deixa bem, entendeu? Que todos os dias eu penso naquela situação, mesmo que ela seja negativa, eu vou procurar entender. Aí que eu vou conseguir entender mesmo, entendeu? Tipo assim, vamos supor, uma amiga, né? Que é uma coisa que aconteceu realmente comigo. Eu tive uma amiga que eu conheço há 30 anos que me roubou 3 mil euros aqui na Europa. Né? Uma pessoa que me trouxe para cá, para a França, que me incentivou a vir para cá e tal. Chega aqui, ela rouba a mim e o meu esposo. Né? Então, vamos supor que eu quisesse entender o porquê que ela me roubou. E se me aparecesse essa resposta, seria um conforto para o meu coração. A minha questão é essa, entendeu? De entender o porquê que a gente não deveria ou não poderia saber. É só isso, né? Gente, espiritismo é questionamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se a gente ficar aqui até meia-noite conversando, vai ter um monte de questionamento. Não é só o Camila, meu. deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer? Será que hoje, finalmente, o assunto foi esgotado ou ainda ficou alguma dúvida para você? Você está respondendo sem... Já. Não, eu não quero falar mentira. Eu ainda tenho uns pontos de questionamento, mas eu acho que isso é um conflito interno meu comigo mesmo. Tá? Não é falta de esclarecimento, porque vocês me esclareceram tudo muito bem, da mesma forma que eu também tenho esclarecimento, né, de outras pessoas, mas eu acho que ainda preciso, sabe, passar por uma situação de entendimento. Eu acho que é questão da prova comigo.
É o que não a questão é que, tipo assim, não vai mudar porque a espiritualidade sabe da sua reação, o que você vai ter no futuro e tudo mais, porque e te proíbe de acessar alguns campos da sua memória, né, do seu perispírito. O que acontece? Pode ser que a situação mude, entendeu? De repente, com o que foi apresentado. Né? Só isso aí, porque existem dois paralelos, o de você não aceitar o que aconteceu e piorar a sua situação, ou de você conseguir entender o que aconteceu e conseguir passar a bola para frente. É o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, né? Que ele não acreditava em regressão a vidas passadas, até que ele começou a tratar da Catherine e tudo mais, nananana. Então é isso aí. Eu sei que para mim é um cisquinho, assim, é um cisquinho que tá mexendo. Camila, Eles só não se eu fosse, proíbem, não, tá, Camila? É uma Camila, caridade que eles fazem com a gente. Eles não proíbem, é uma caridade que eu entendo assim. isso. Camila, se eu fosse você, eu pegava um livro chamado A Memória e o Tempo, A Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda. Aqui, esse livro do Brian Weiss, vai no grupo. Né, não, eu coloco depois no grupo, então. Esse livro do Brian Weiss, eu já li, ele é muito romanceado, bonitinho, pererê, pererê, lindo. Né? É um livro até escrito para vender, né? Tipo Sidney Sheldon, né? Escreve para vender. Já a Memória do Tempo é mais interessante, que é de Hermínio Miranda, é um estudioso espírita, né? Ali ele fala coisas que a gente gosta de escutar e fala coisas que a gente não gosta de escutar, né? Então, se eu fosse você, eu leria, né? Esse livro que eu acho muito bom, A Memória do Tempo. Luciano está expulsando a gente da sala, Luciano? Não tô não, só lembrando que os amigos espirituais já foram embora. Não, só para falar um negócio. Já foram embora. Deixa eu só fazer a brincadeira aqui com o Marco Sereno. Marco Sereno, pelo amor de Deus, ninguém merece. Você imaginou a amante de reencarnação passada vir cobrar para você? Ninguém merece, meu filho. Ah, faz... Não é nada, não, só apareceu. Vamos encerrar e depois a gente conversa mais um Beleza. pouco. Vamos encerrar, então, e aí a gente conversa mais um pouco. Que eu quero fazer a prece para aquietar meu coração. Isso, quero Camila. fazer a prece. Tá? Camila, para pode fazer a prece, me sossegar e tal, porque esse assunto realmente me deixa fora da órbita, mexe muito comigo. Vamos lá. Senhor Jesus, juntamente com sua mãe, Maria de Nazaré, gostaria, em nome de todos aqui presentes do grupo, encarnados, desencarnados, que estão nos acompanhando durante esse estudo, agradecer principalmente pela oportunidade de esclarecimento que estamos tendo hoje, através dessa conversa, através da leitura do livro, através de todas as explicações de todos os amigos do grupo, que intuitivamente ou não intuitivamente puderam nos dar um conforto no coração. Peço, Senhor Jesus, que sempre venha para a gente o que realmente precisa ser aprendido. Que não deixemos que a nossa dúvida superficial no campo terrestre nos atrapalhe na nossa caminhada. Sendo assim, eu peço permissão para encerrar os nossos estudos. Graças a Deus. E esteja conosco hoje, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. O que eu Obrigada.